Olá, amigos! Olá, irmãos! Graça e paz vos sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos falar aqui das tempestades que surgem em nossas vidas, na nossa rotina, quase que diariamente. Eu vou citar aqui, irmãos, 2 exemplos de tempestades que são bastante conhecidas na Bíblia. A primeira está em Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 35. Todos conhecem, em que Jesus fala: passamos para a outra margem. E mais para frente conhecemos que sobreveio a grande tempestade e os discípulos disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, Jesus, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, aquieta-te. A outra tempestade, irmãos, que podemos ver na Bíblia é a de Jonas. Está no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade. Portanto, irmãos, a questão aqui é: em que tempestade você está? Irmão, você tem que saber em que tipo de tempestade você se encontra. Mas como assim, irmão? A tempestade dos discípulos, ela foi enviada pelo diabo para impedir que eles fizessem a vontade de Deus. Já a tempestade de Jonas foi enviada pelo próprio Deus para fazê-lo voltar ao centro da sua vontade. Irmão, olha a diferença. Algumas pessoas enfrentam tempestades, sabe por quê? Porque viraram à esquerda, quando Deus disse para virarem à direita. Porém, Deus, em sua misericórdia, irmão, traz uma tempestade para fazê-los voltar ao caminho. Outros enfrentam tempestade porque estão no meio da própria vontade de Deus. Irmão, é necessário que a fé cresça, é necessário exercitar sua fé, é necessário avançar, irmão. A fé é a vitória que vence o mundo. Querido, Deus não gosta da tempestade, mas Ele quer treinar você para usar o quê? As ferramentas que Ele deu para acalmar a tempestade, acalmar qualquer tribulação. A grande maioria de nós, quando nos encontramos em uma tempestade, adversidades, irmãos, concluímos instantaneamente que a nossa função é qual? É clamar a Deus para intervir e mudar a nossa circunstância. Mas, irmão, verdadeiramente esse não é o propósito de uma tempestade. Se apenas clamarmos, estamos abdicando do nosso papel de participar ativamente do milagre. Irmão, veja bem, Deus nunca permite uma tempestade sem primeiro lhe dar as ferramentas, os meios para acalmá-la. Ele quer que usemos essas ferramentas para gerar o resultado milagroso, para fazer a diferença do crente, irmão. Pense no maior conflito ou crise da sua vida em outras épocas passadas. E eu lhe garanto, com certa dose de análise, se você analisar, você poderá identificar as ferramentas que Deus colocou. Ele sempre coloca as ferramentas em sua vida para cuidar de qualquer problema, irmão. Ele permite problemas em nossas vidas. Para quê? Para nós sofrermos? Não, para que possamos vencê-los, irmão. Não apenas para clamarmos a Ele todas as vezes. Irmão, as ferramentas estão sempre no barco conosco, mas veja bem, o inimigo sopra os ventos do medo para nos fazer esquecer onde estão aquelas ferramentas. Muitos de nós, quando vemos a tempestade, oramos como os discípulos. Quando viram Jesus dormindo, entraram em pânico no barco e disseram: Senhor, não te importa que pereçamos? Irmão, Jesus se levantou e respondeu à oração deles, resolveu o problema, parou a tempestade. E aí, a maioria de nós
se sente bem, muito bem. Lógico, quando Deus atende às nossas orações, é lógico. Podemos até aplaudir os discípulos por terem feito a coisa certa. Eles fizeram a coisa certa nessas circunstâncias, mas vamos adiante. Lembre, o que importa é o que Jesus disse para eles. Olha o que Jesus falou: como é que não tendes fé, irmão? Porque vocês não repreenderam essa tempestade vocês mesmos, se vocês já conhecem a verdade e o poder. Você pode dizer: espere um instante, irmão. Eles tiveram fé suficiente para vir falar com o Senhor e o Senhor fez o que eles pediram. Mas não é assim, irmão, não é assim. É nossa responsabilidade ordenar, dar ordem para que os obstáculos desapareçam. Epa, onde é que está isso? Aonde, irmão? Na Bíblia. Lembre-se, se disseres a esse monte, lança-te no mar, ele lhe obedecerá. Somos nós que ordenamos ao monte, irmão, à tempestade, ao problema, seja o que for. O ministério de grande parte das pessoas envolve tentar fazer Deus consertar os problemas daqui da terra, quando deveríamos estar ordenando nós, em nome de Jesus, que as tempestades se acalmem. Deveríamos ver as situações da perspectiva do céu e declarar a palavra do Senhor e ver, sabe o que, irmão? O céu invadir a terra, ver as circunstâncias mudarem e se sujeitarem a quê? A palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, se você está enfrentando uma batalha espiritual, provavelmente é porque você foi treinado para esse momento. Isso significa que você passou por coisas na sua vida que já devem ter lhe ensinado a reagir à atual tempestade. Quando esses problemas surgem, irmão, se lembre que você está preparado. Você já deve saber a coisa certa a fazer, irmão. Ação, irmão, atitude, mude a situação pela palavra, ousadia, fé, irmão. Você não deveria ter de buscar a Deus durante horas e horas em desalento no momento da tempestade. Essa hora já é complicada, irmão. Você deve estar pronto para entrar em cena. E está em cena, irmão, representando o reino e o rei, dizendo: creio que Deus fará um milagre nessa situação. Aquele filho desviado voltará para casa, sim, Senhor. Essa doença no seu corpo, irmão, está quebrada em nome de Jesus. Essa crise financeira acaba hoje. E assim por diante, irmão. Decretos, é nós que determinamos em nome de Jesus. A hora de orar, irmão, é antes de tudo isso. Jesus orava clamando a Deus nos momentos em particular, quando não havia nada acontecendo de errado. Ele não estava descansando, ele estava orando. É assim que armazenamos poder e criamos uma atmosfera interior de paz, fé e vitória, irmão. Vamos reconhecer que estamos, sabe o quê? Equipados para cada tempestade. Fomos treinados, irmãos, pelos milagres anteriores que já vimos, sendo conosco com os outros. Lembre-se das coisas grandes que você já viu para aplicá-las à situação atual. Vamos permitir que o fermento do reino de Deus encha a nossa mente, irmão, substituindo, sabe o quê? O fermento de Herodes e o fermento dos fariseus, que tiram Deus da cena no momento da adversidade. Irmão, que a nossa relação e a nossa experiência com Deus mude para sempre a maneira como encaramos as tempestades desta vida. Irmão, é verdade, isto aqui é verdade. Uma das lições mais duras que um cristão pode aprender é como confiar, não só confiar e louvar a Deus no período incerto entre uma promessa e o seu cumprimento. Irmão, creio que é um ato poderosíssimo da batalha espiritual, quando em meio à morte e à doença, ao conflito e aos problemas ainda não resolvidos, você, irmão, se eleva acima de tudo isso e dá graças a Deus.
quando estamos presos, irmão, no conflito e às vezes na incerteza, mas temos uma escolha, escolhemos o que? Louvar a Deus. Isto sim é um sacrifício, uma ação agradabilíssima a Deus. Significa que estamos reagindo de uma maneira que produzirá, irmão, algo maravilhoso. Naquele momento, irmão, uma porta é formada, o local de entrada onde o Rei da Glória pode e vai invadir e mudar esta situação. Irmão, creia incondicionalmente uma coisa: Deus é bom em todo tempo. Deus é bom em todo tempo. Cura, salvação, integridade, provisão e alegria já nos foram dadas. Elas não podem ser canceladas ou devolvidas. São fatos da vida do reino. Essas coisas foram pagas por Jesus na cruz. De novo, irmão, vou repetir: cura, salvação, integridade, provisão, prosperidade, alegria já nos foram dadas e elas não podem ser canceladas ou devolvidas. São fatos da vida do reino de Deus. Essas coisas foram pagas por Jesus na cruz. Qualquer um pode declarar a grandeza de Deus depois de ganhar, por exemplo, numa loteria, mas quando você vive em meio a um conflito, tem uma promessa, aquela promessa que ainda não se cumpriu, ou tem um problema que parece que nunca se resolve, nunca chega ao fim. E, detalhe, irmão, mesmo assim você decide se elevar seu espírito acima de tudo isso e declarar que Deus é bom em todo tempo, aconteça o que acontecer. Você decide se elevar acima do inferno, irmão, e declarar: Deus é bom em todo tempo. Irmão, espere o milagre. Sempre que houver uma declaração ousada da nossa parte, haverá também uma resposta ousada da parte de Deus. Irmão, confie no Senhor de todo o seu coração e não perca tempo com seu entendimento. Deus lhe quer sempre por cabeça e não por cauda, sempre em cima e nunca por baixo. Está escrito em Deuteronômio. O sangue de Jesus, irmão, ele lhe garante a vitória hoje e eternamente. Deus lhe abençoe. Eu repreendo todo o mal da tua e da minha vida em nome de Jesus e declaro: tudo que eu acredito eu falo, irmão. Esta já é a melhor semana da sua vida em nome de Jesus. Mas se você crê, repita: com o coração se crê e com a boca se confessa. Esta já é a melhor semana da minha vida em nome de Jesus.